E vamos então no vídeo de hoje falar sobre medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. Às vezes a gente associa o medo como algo sempre negativo, né? Mas não é assim. O medo, ele é uma emoção, se faz presente, se manifesta de diversas formas na nossa vida, muitas vezes de maneira inconsciente, e tem sido responsável muitas vezes por nos limitar, por nos travar, por nos segurar em projetos, em comportamentos, em ações que nós poderíamos ter para melhorar a nossa vida e a gente acaba não fazendo, não agindo por causa do medo. Mas olha só que interessante, o medo, ele é uma emoção que quando a gente nasce a gente não tem medo. Lembra quando você era bebezinho? Não, talvez não, né? Mas pensa num bebezinho. O que acontece quando tem um bebê muito pequenininho? Ele demanda cuidados o tempo todo, 100% do tempo. As pessoas, os adultos, precisam estar ali cuidando desse bebê, porque ele não sabe se cuidar sozinho e precisa ter esse suporte 24 horas por dia. Mas conforme a criança vai crescendo, então a criança começa a querer engatinhar, a tocar nas coisas, porque está descobrindo, né, um novo mundo, coisas diferentes, coisas novas, e aí toda aquela curiosidade, aquele desenvolvimento, tá aprendendo, tudo é muito novo, faz parte ali do processo. E aí o que acontece? A partir do momento então que a criança começa a crescer e a tocar nas coisas, a botar na boca, né, aquele instinto ali de tudo que a criança pegou na mão, tudo que ela vê, ela quer levar até a boca, e os adultos começam a fazer o quê? O que acontece? Começam a dizer, não, não faz isso, não bota na boca, não, tira a mão, isso é sujo, isso é ruim, isso tem bichinho, isso tem... E aí os adultos começam a falar termos muitas vezes, né, para que na linguagem da criança ela consiga entender e tenha então o medo, opa, eu não posso botar isso na boca, que isso tem bicho, isso faz mal, isso faz dodói na barriga, isso. E aí a criança então começa a partir desse momento, começam a ser instalados como uma programação. Imagina que o cérebro da criança é um computador zerinho e aí alguns programas começam a ser instalados, alguns medos. Ok, até aí tudo bem, normal, porque o medo ele serve para nos proteger. Então o medo ele é necessário para nossa sobrevivência. Uma pessoa que diz que não tem medo de nada, eu tenho medo dessa pessoa, porque ela tem, ou seja, ela não tem o filtro para se proteger e nem proteger as pessoas ao redor. Então é importante o medo, ele faz parte da nossa vida, só que nós precisamos aprender a usá-lo na sua forma positiva. O que o medo, como é que a gente pode lidar com a emoção do medo de maneira positiva na nossa vida? Por exemplo, o medo, ele remete à proteção. Por que os pais gritam então para os filhos não fazerem isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro? Para protegê-lo. Não bota o dedo na tomada, isso faz mal, isso machuca, faz dói. Por quê? Porque realmente se a criança colocar o dedo ali, vai acontecer algo ruim, ela vai se machucar. Então é para proteção. Quando nós estamos com medo, por exemplo, estou com medo de dar aquela palestra para 5.000 pessoas. O que eu vou fazer com o medo? Se eu usar o medo no negativo, eu vou me paralisar. Eu vou desistir, eu vou entrar em pânico, eu vou cancelar, eu não vou querer ir, eu não vou conseguir dormir, eu vou surtar e aí um monte de reações porque eu tô apavorada, eu tô com medo no negativo. Mas se eu pegar essa mesma emoção e usar ela no positivo, o que o medo vai me gerar? O medo vai me fazer me preparar. Eu estou com medo de me apresentar, estou com medo de ir lá daquela palestra, mas o que eu vou fazer? Eu vou estudar muito mais do que eu estudaria, eu vou me preparar muito mais, eu vou chegar horas antes para me adaptar ao local, ou seja, o medo usado no positivo, ele faz com que você se planeje com antecedência. Percebe a diferença? A emoção é a mesma, só que você pode utilizar ela para positivo, para ser benéfica na sua vida, ou você pode permitir que ela seja usada no negativo, onde ela vai limitar a sua vida, onde ela vai lhe prejudicar de alguma forma. Voltando para a questão da infância, onde nós éramos uma página em branco, sem medo de nada, sem medo nenhum, e como um processo natural, alguns medos foram instalados. Conforme a gente vai crescendo, outros medos vão entrando, vão sendo acrescidos e eles começam então a ficar fazendo parte até do nosso inconsciente, do nosso comportamento.
Então você começou a entrar na escola, você começou a crescer e alguns medos começam a se tornar mais complexos. Não mais medo de botar algo na boca, mas medo de ser rejeitado, medo de não ter o amor dos pais, medo de não ter a admiração dos colegas, medo da professora não gostar de você, medo de se expor, medo do ridículo. E aí esses medos começam então a ser colocados ali na nossa prateleira e infelizmente eles acabam nos acompanhando ao longo da vida. E eu encontro muitas pessoas, inclusive, né, eu mesma já precisei tratar muitos medos e nunca vai acontecer de, nossa, eu não tenho medo de nada. Não, mas você consegue aprender como você utilizar essa emoção de forma que seja benéfica para a sua vida, de forma que potencialize as suas competências, as suas qualidades, os seus resultados e não que ele limite você de alguma coisa. Então eu convido você a fazer essa autoanálise. O autoconhecimento, trazer para o consciente é o primeiro passo para a mudança. Então convido você a ficar pensando quais são os medos que hoje são instalados na sua vida que eles não fazem sentido. Eles simplesmente foram informações colocadas ali que talvez para a época até tenha feito algum sentido, mas que hoje não faz sentido nenhum, mas continua instalado na sua mente, limitando você. Por exemplo, quem sabe você ouviu, ficou com medo de conversar com estranhos quando era criança, porque seus pais enfatizaram isso muitas vezes, disseram: não converse com estranhos, não fale com pessoas que você não conhece, não dirija a palavra, isso é perigoso. E você ficou ali naquela situação, nossa, tá bom. Fazia sentido naquela época, porque seus pais estavam tentando proteger você. Mas quem sabe hoje, já adulto, já numa outra fase da vida, você seja uma pessoa que tem dificuldade de fazer amigos. Você é uma pessoa que tem dificuldade de se enturmar, de conversar, de socializar com as pessoas ao seu redor. E aí você fica pensando, ok, mas por que eu tenho essa dificuldade? Aí que tem o erro, né? Muita gente diz assim, mas é que eu sou assim, mas é que eu nasci assim. Você não nasceu nada, você não é nada. Você simplesmente tem informações que estão arquivadas ali no seu cérebro, como uma programação. E aí o que você faz? Você identifica, opa, só um pouquinho. Hoje não faz mais sentido eu ter medo de conversar com estranhos. É claro que o seu cérebro não diz isso para você, é inconsciente, porque a informação já está gravada ali. Você não fica lembrando de tudo o tempo todo que seus pais falaram desde que você nasceu, mas não significa que a informação não esteja ali, porque ela está. E aí isso inconscientemente acaba trazendo um reflexo para sua vida atual. Já pensou nisso? Então pensa com carinho. Pensa quais são os medos que você tem, qual é a raiz, por que você age da maneira que você age? Ou por que você não faz o que você gostaria de fazer? O que te limita? O que te bloqueia? Qual é a raiz dos medos que impedem você, quem sabe, de tomar uma decisão que você lá no fundo gostaria? Eu gostaria tanto de trocar de emprego, mas Deus o livre, eu nunca faria isso. Por que não? Quais são os medos que estão latentes aí na sua mente? Qual a origem deles? Eu tenho medo de me expor na internet. Eu gostaria tanto de fazer o que essa pessoa faz, mas nossa, eu não queria conseguir. Por que não? Por que não? Faça esses questionamentos. Olhe para a sua vida, olhe para a sua própria história, identifique quais são esses medos e conscientemente comece a identificar e a se questionar se faz sentido você continuar trazendo esse medo, esse reflexo dessa informação que lá atrás foi passada para você na vida que você tem hoje. Eu tenho certeza que se você conseguir identificar conscientemente alguns desses medos, você vai entender que você não toma algumas atitudes na vida, que você não faz algumas coisas que gostaria de fazer pelo simples fato de que você ainda alimenta medos que não fazem sentido nenhum. Pensa nisso.